Daqui a pouco a gente vai chegar ao ponto de que, para que a gente tem um cachorro em casa? Não, pera. Aí é bastante diferente. Qual é a diferença? É um ser ciente que é mantido sob uma condição que na maioria das vezes também pode não ser dita como ideal. Olá, eu sou o Rodrigo Dourado, eu sou ator, ativista da causa animal, vegano há 7 anos. Eu acho que os zoológicos não deveriam existir. Mude minha ideia. Como vai? Tudo bem? Prazer. Prazer, Rodrigo. Mara. Olá, tudo bem? Boa tarde. Beleza? Prazer, Rafael. Como é que tá? Rodrigo. Beleza? Rodrigo. Tudo bem? Endrigo. Endrigo? Sim, quase charás. Boa. Tudo bem? Tudo bom? Beleza? Bem. Bom, eu me chamo Rodrigo e eu acho que o zoológico, da maneira que existe, deveria acabar. Que eu acho que é um modelo ultrapassado, né? Inicialmente era uma ideia de colecionar animais raros, então era Uma questão de poder, né? era uma questão de Isso, poder, exatamente. de dominação de uma espécie sobre a outra, Isso, espécie humana e tal. E eu acho que de lá pra cá mudou muito pouco. Quando você fala que o zoológico é um modelo ultrapassado, é muito amplo e polêmico, né? Porque tem instituições boas e instituições ruins, que é um problema para o IBAMA, para os órgãos ambientais, as ruins. Qualquer zoológico, a gente está em São Paulo, então o zoológico de São Paulo, muito provavelmente, do Brasil, deve ser o melhor. Eu arriscaria dizer que no hemisfério sul é um dos melhores zoológicos que tem. Um dos melhores do mundo. Se você for lá, você vai ver espécies em recintos lindos e outras espécies em recintos ruins. Nesse sentido, eu acho que do jeito que está, não pode continuar. Eu não acho que é saudável nem para a gente, enquanto humano, e nem para os animais não humanos. A questão hoje do zoológico mudou a sua visão. O zoológico não é mais a mensagem de expor os animais ao público, ainda que isso aconteça. A questão do zoológico hoje trabalha com a conservação in situ, que acho que você já deve ter lido alguma coisa, reprodução em cativeiro. Então, diversas espécies estão sendo reproduzidas a trabalhos como esses. A princípio, o que significa zoológico e qual é a função dele? Basicamente, uma das funções é entretenimento. Não. Porque a etimologia, né, na parte etimológica mesmo, você está vendo que zoológico é uma coleção de animal para estudo. Sim. Então, exato, ok? Só que não é estudo científico de abrir um animal. Estudo é conhecer zoológico, né? Estudo zoológico do animal. Mas essa pesquisa só acontece no zoológico ou acontece em outros lugares? Podem acontecer em qualquer lugar, principalmente até mesmo na natureza. Então a gente não precisa de zoológico para isso? Não, mas elas se associam, elas se somam. O conhecimento que a gente obtém no zoológico, pelas vias, né, facilitadas pela proximidade no zoológico, às vezes a gente não consegue obter de outra situação. Não tem como você fazer um estudo... Mas ao mesmo tempo que é um resultado que não é tão preciso, porque um animal em cativeiro ele não está vivendo a plenitude. Ele pode ser um resultado um tanto quanto artificial. Então isso pode eu no ter meu apartamento viés, vivo de um jeito, agora eu no parque de outro. Isso, pode ter alguns vieses nessa análise, dependendo qual é o teu objetivo nessa pesquisa. Tá. Ou qual é o teu objetivo nessa análise, tá? Mas nos fundamentos básicos, sejam anatômicos, fisiológicos e até mesmo comportamentais, o que está interagindo com esse animal, fazendo uma comparação com o animal in situ, ex situ, seja ele, né, vida livre ou mantido sob cuidados humanos, isso é muito importante a gente obter essas informações. Não é triste você ver um indivíduo se sacrificar por toda uma espécie? Porque para salvar a espécie, felinos, leões, não sei o que lá, a gente está deixando no zoológico 3 ou 4, porque o natural dele seria andar não sei quantos quilômetros por dia. Só que ali está num recinto de 100 metros quadrados, 200 metros quadrados. Eu estou aumentando os números porque eu estou falando de zoológico de São Paulo. Porque eu sei zoológico de interior de São Paulo, que é de fato um recinto minúsculo para um animal que anda quilômetros. Só para... E vai convencê-lo. Olha, Leão, fica aí, porque isso é para o bem da sua espécie. Você vai se ferrar, mas todos os seus descendentes vão ficar muito felizes. Não é triste? Não. Quanto veterinário você não veste essa camisa, você não fica revoltado de falar, putz, olha... Essa questão de trazer que aquele animal foi escolhido para ser o mártir, para ele poder se doar, isso não existe. Ele é o herói, então? Ele não, ele, no fim, o resultado que vai trazer pode ajudar bastante a espécie. Mas ele não escolheu ser o herói. Isso, mas acontece que ele não foi. Aí é um ponto delicado e que eu acho que a gente tem que trabalhar bastante essa situação. Por quê? Porque esse fundamento é um fundamento que fica muito claro na cabeça de boa parte da população, em que, então, aquele animal, a gente foi até a selva, a gente foi até a floresta, a gente foi até a savana, e a gente escolheu um animal, fez a captura desse animal e trouxe. Seria grave. Dessa forma, é esse seu raciocínio.
Não. de escolher um animal para ele ser o mártir. Isso não pode existir. Isso só existe em situações extremamente pontuais e necessárias, onde uma espécie está conhecidamente chegando ao processo de extinção, onde praticamente já não existe mais indivíduo. Talvez essa espécie venha assim para ser trabalhada, para poder reproduzir, para poder dar um revigoramento maior nessa população, para depois retornar ao local. Acaba virando uma egotrip, a gente está preservando para ter, para dizer que teve. A gente não extinguiu, eles estão aqui, mas a natureza deles, tipo, te deixo sem casa, te deixo ali presa e falo, não, pelo menos não acabei com ele. Não é o melhor lugar, mas hoje, do histórico que os animais veio, ainda assim consegue ser o melhor. Tá? Consegue suprir o que ele precisa. Porque do animal que teve o histórico de circo, um animal que teve o histórico de queimada, um animal que teve o histórico muito pior... Mas acho que é uma evolução. O circo, já passamos essa etapa. Sim. Agora a próxima é o zoológico. Depois deixa esses animais nos santuários. Terminar a vida dignamente. É que é difícil definir o que é santuário, né, cara? Quando você define santuário, o santuário não pode ter reprodução lá dentro, o santuário não pode ter exposição. É isso que esses animais não querem perpetuar o sofrimento. Então, mas aí é que não dá pra romantizar como mantém esses animais. Eu acho válido, tem um lado positivo, porque muitos animais na natureza não estariam, talvez, vivos e as espécies preservadas. Mas é muito contraditório, é uma coisa muito complexa falar sobre isso, porque ao mesmo tempo que é bacana, é muito triste vê-los confinados. É meio estranho você ver os animais ali presos, né, engaiolados, e muitas vezes até sem condições de ter uma certa qualidade de vida do ponto de vista de espaço, vamos dizer, né? Complicado, porque por um lado eu acredito que eles fazem um trabalho bom, e por outro lado, como aqueles outros zoológicos que cedam os animais para você fazer carinho, que prendem a baleia num tanque mínimo. Eu acho que isso é complicado. Os elefantes, as girafas, pô, eles são da África, tá ligado? Eles precisam, de muito espaço, eles correm, eles vivem, eles têm um habitat, então acredito que seja importante para a reinserção deles na natureza, mas se isso não for possível, que eles tenham a melhor vida que eles consigam ter em cativeiro, só que um cativeiro grande. Eu não acho que está tudo errado no zoológico. Eu acho que tem coisas muito boas e devemos preservar essas coisas. O Zoológico de São Paulo, exemplo, faz um lindo trabalho com mico-leão-dourado, que foque no mico-leão-dourado. Deixa o elefante para a África, deixa o urso polar para o Polo Norte, deixa os animais cada um no seu lugar. Certo. E o Zoológico de São Paulo cuida do mico-leão-dourado e vai reintroduzindo na natureza. Qual seria a vantagem da gente manter ou reproduzir em cativeiro uma espécie que não é brasileira? Conservação não tem fronteira. Tem um animal que está aqui no Brasil, ele pode cruzar a Argentina e ser argentino. O animal que está no Peru, ele pode cruzar. Então, assim, quando a gente entende conservação, nessa concepção, ela não tem fronteira. Vamos pegar um exemplo aqui nosso. Eu acho que é um exemplo bem clássico que todo mundo conhece. O mico-leão-dourado. Você já ouviu falar do mico-leão-dourado? Graças aos zoológicos, ele foi salvo por conta disso. Por investimento, ou por investimento não só de recurso humano, de recurso financeiro, de instituições internacionais também, que não trabalham com a espécie deles porque é uma espécie exótica. A gente tem vários outros exemplos em que a gente pode trabalhar com uma espécie exótica desde que ela tenha uma finalidade. Além do mico-leão-dourado, a gente tem, por exemplo, no Zoológico de São Paulo, o programa da arara azul de Ilhardo. Já ouviu falar? Sim, já. Que inclusive conseguiu reproduzir em cativeiro. E está indo para soltura. Maravilhoso. Né? Então, a gente já recebeu, por exemplo, animais repatriados que veio do Loro Parque, da Espanha, que reproduz lá. Agora você pergunta, por que está reproduzindo lá uma espécie exótica? É exótica da Espanha, mas que está devolvendo para nós animais que em algum momento foram traficados para fora do Brasil, reproduziram lá, estão devolvendo para cá para que a gente solte no boqueirão da onça. Esse é o programa de conservação. O tráfico é um agente que trabalha muito nessa contramão. Né? A gente está querendo fazer uma conservação de uma espécie naquele local. O tráfico, na verdade, faz a via contrária, de tirar uma espécie daquele local. É uma das maiores fontes de renda, é o tráfico de animais. Tem vários estudos relacionados a isso. Então, isso é um dos elos de saída, né? Os outros de destruição, queimada. Enquanto eu estou preservando ele, isso é curto prazo, certo. Preservar a espécie. A médio e longo prazo, eu tenho que saber onde ele vai voltar. Sim. Eu não vou preservar um mico-leão-dourado e vou soltar ele na Avenida Paulista. É um fator importante. E aí vem vários fatores envolvidos, né? Até mesmo com órgãos públicos, que é uma questão de estudo de anos. Aonde soltar esse bicho? Os meus pais moram num quilombo em Mineiros, Goiás, no qual tem muitos bichos do cerrado lá. Jaguatirica, onça parda, tamanduá. Aparece no quintal deles. Lobo-guará, tudo mais. Aparece no quintal deles. Todos esses animais legal. A gente tem essa vivência de ver isso, né? No entanto, com essa questão que a gente vê, toda vez que a gente vai para lá, geralmente lá é um lugar que não tem como a gente ir de avião,
Mesmo quando vai de avião, tem que ir até Goiânia para ir até a minha cidade. A quantidade de animais mortos que a gente vê nessa estrada... Atropelado? Atropelados. A quantidade que a gente vê de animais mortos é incrível. Não gosto de viajar para Goiás por conta de tanto bicho morto que a gente vê. Eu não vi onça parda aqui no zoológico, mas vi morta. Então, mas não é mais fácil explicar, gente? Vamos dirigir mais devagar aqui, colocar conscientização, educação, mas cerca. A questão não é essa. Para não atropelar, vamos prender eles. A questão aí não é eles se essa. ferram duas vezes. Não. Ou você escolhe, ou você vai ser atropelado ou você vai ser preso. O que você prefere? Eu não vou agir, mas assim, acho que até um ponto de vista talvez um tanto quanto radical, porque assim, não é só isso. Tem mato, tem espaço para eles também. No entanto, eles estão saindo para a estrada porque acabou, não tem a casa deles mais. A água deles está podre, está cheia de química, cara. A gente observa que Goiás é um lugar, é a terra do agronegócio. A galera desmata para fazer o pasto, desmata para poder plantar cana, para plantar soja, para plantar o sorgo, um monte de outras coisas. E esses animais lá não estão tendo casa, não tem onde ficar mais. Eu vou utilizar um bordão meio clichê, mas é se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. Qual é a história daquele animal? Sim. Né? Então, animal que passou por queimada, animal órfão, animal que a mãe foi atropelada. E eu escutei sobre uma coisa muito interessante, a educação ambiental com relação às pessoas para evitar as colisões, para evitar os atropelamentos. Isso passa por uma conscientização de educação há muito tempo. Agora, você pega uma estrada transamazônica, o cara com carregamento, ele vai passar por cima. Sim. A gente viu a agenda ambiental nesses 4 anos ir para o chão, seja ex situ, seja in situ, e a gente lutando, Então a gente perde para expansão agrícola, a gente perde para eventos eólicos, a gente perde para malha viária, a gente perde uma série de... Hoje, para a gente estar aqui bonitinho, no seu celular, alguma coisa, a gente teve que inundar alguma área, Sim. A gente teve que ter hidrelétrica. Então, o que a gente vem traçando como zoológicos agora nessa situação? Primeiro, foco nas nossas espécies nativas, fundamental, né? A gente está na corrida, né, contra a sexta extinção, e principalmente no nosso país, onde a gente vem todos os dias e todos os anos, as queimadas aumentando, os bichos morrendo e os zoológicos sendo obrigados a receber esses animais, que muitas vezes não têm condições de voltar para a natureza. Então você vai inchando as instituições e aí em algum momento as pessoas falam, olha, pô, aquele animal está sob maus tratos. A gente vive no meio de um aquecimento global, né? Diversos fatores ambientais estão acontecendo. O principal hoje foi a queimada ano passado no Pantanal, que hoje está acontecendo, né? É importante ressaltar isso. O ano passado estima-se mais ou menos que mais 70 mil vertebrados morreram. É muito triste falar sobre isso, mas no meu intuito aqui, não estou vestindo camisa de nenhuma, nem A nem B instituição, mas vestindo a camisa em relação à conservação. A ciência, já que tem aí, a gente tem que aproveitar esse recurso e acreditar na ciência. E a gente vestindo a camisa dos animais. Isso, exato. Mas o que é melhor para eles? Exatamente. Viver preso porque a natureza está sendo destruída ou cuidar da natureza? Eu acho que é os me dois, deixar livre. né? Acho que é a questão dos dois. Porque assim, não dá para determinar onde ele vai se não tem natureza. A devastação da floresta amazônica, por que ela acontece, por exemplo? Para abrir espaço para pasto, para monocultura. Muito comum. Aqueles animais estão sem espaço porque o espaço deles foi devastado para criar gado, para esse gado, de repente, voltar para o zoológico como alimentação. Eu acho que aí, mais uma vez, eu acho bem interessante, porque você fala do gado, mas hoje o percentual do território que está sendo desmatado é para soja. Que quem come? O gado. Não é? Não, eu não como e é soja. muito para o humano. Ah, muitos comem. Quem come mais soja? Não só. Um bovino ou uma pessoa? Não, durante a vida toda? É. Não, com certeza vai ser qualquer outro animal que não seja homem. Mas faz parte do ciclo. Não só para o animal, mas aí no zoológico não está deseducando. Eu lá entregando... O animal doméstico também come aquela soja. E o animal doméstico está sendo cuidado pelo homem. Ele faz parte desse ciclo. Essa discussão ela é bastante saudável porque a gente não tem uma quebra, uma quebra de braço, Sim. ou puxar corda de um lado do outro. Não é uma corda simples com dois lados. Na verdade, a gente tem uma teia, mas uma teia muito, muito, muito consistente, e uma teia que ela a gente não conseguiria contar os fios dessa teia, falando das razões e das formas com que são trabalhadas esses dois elos. Sim. Os dois elos do sim e do não, os dois elos de produção, conservação, é muito mais complicado. A gente não está conseguindo ensinar para quem deveria ensinar que o meio ambiente que é a melhor solução. Não tem que ficar depois enxugando o gelo no final da ponta ali. A gente fica perpetuando um erro de uma educação equivocada. Porque você fala assim, zoológico educativo. Certo. Há quanto tempo tem zoológico?
Mais de 200 anos. Mais de 200 anos. Isso é óbvio. Nesses 200 anos, melhorou ou piorou a nossa relação com o meio ambiente? O pilar de educação é de um tempo para cá. Não foi desde o começo que entrou com o pilar da educação, tá? O pilar da educação com os animais é uma coisa muito pessoal de família para família. Sua mãe te passou isso, a minha mãe passou isso, e a gente leva-se isso na vida. Se a gente está aqui hoje em relação, foi fruto de uma boa educação, Sim. o respeito aos animais, né? O que eu tô querendo dizer é assim, não tem que abrir para exposição, Tá. porque isso tá... Então, o seu maior foco no debate é não abrir o zoológico para exposição, é isso. Só pra gente concluir assim. Porque eu acho que o zoológico não deveria existir enquanto ele, do jeito que ele está. A exposição, ela não é ela é um meio, ela não é um fim. Mas não tem as espécies guarda-chuvas que vocês chamam? Sim, Que as espécies são podem umas ser que são guarda-chuvas. sacrificadas como expositoras ali para justamente trazer dinheiro. Porque se só tiverem espécies raras ali que talvez as pessoas não queiram ver, ninguém vai pagar a entrada. Não sei, eu não Teria acredito. que mudar esse conceito. Deixa Sim, de pagar a não entrada, vamos acredito. fazer um tour virtual. Não, eu não Os animais acredito. não sofrem. Agora, você sensibiliza por tour virtual? Qual é a sensibilidade? Olha, tem um programa muito legal, por exemplo, que a gente tem lá no Zoo, que chama Zoo Sensorial, que são para as crianças cegas. Então, elas conseguem ter a sensibilidade de ter o tato do pelo, do cheiro, do bichos, através desse contato. E não são os bichos que estão à disposição, através de alguma pele, de alguma coisa nesse sentido. É o Zoo Sensorial. Eu posso te dizer como opinião minha, de que eu frequento o zoológico desde muito pequenininha, você não era nem nascido, com certeza. Eu estou no Zoo há 31 anos. E aí, a experiência que eu tive no Zoo me marcou no sentido de que é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero aprender, é isso que eu quero fazer a diferença. Primeira vez que eu fui no zoológico aqui de São Paulo, eu vi, por exemplo, a girafa, né? Aquela coisa do animal. A gente se impressiona às vezes com o cheiro, porque a gente não está acostumado com esse tipo de coisa. E eu acho interessante que explica de onde vem, de onde é o lugar. Essa questão é educativa para mim, para os meus filhos que adoram ir, né? A gente, como ser humano, essa palavra empatia, né, da gente se colocar no lugar um do outro, a gente usa muito isso nos dias de hoje, a gente vê isso na rede social. É importante a gente também se colocar no lugar de um animal desse. Ainda mais que é um animal senciente, ele sente a mesma coisa que a gente. Sim, a gente vê nos olhos. A população precisa ver a espécie, o animal, para ir sentir empatia? Isso é uma das ferramentas. Essa aproximação é uma das ferramentas que faz com que agregue mais conhecimentos e que agregue mais curiosidade e a partir daí você consiga trazer mais informações. Mas é uma ferramenta que está vendo mais o nosso lado do que o lado dele. Porque tem aqui no Zoológico de São Paulo o urso panda? Não. Você já viu um urso panda ao vivo? Não. Eu também não. Mas acredito que você, assim como eu, é muito empático com o urso panda. Sim, a empatia. A gente nunca viu ele pessoalmente. Sim. E precisou olhar para querer preservar o panda? Não. Mas é diferente a visão. A questão da biologia, né? Principalmente com a visita de muitas crianças, onde você ensina tudo como que funciona, né? Cada animal. Então isso é muito importante aí para que eles possam agregar esse conhecimento e crescerem de uma maneira madura com esse conhecimento. Eu acho que poderia ser mais educativo até. As crianças e adolescentes e adultos que forem lá saberem mais da história, o que aconteceu com aqueles animais, por que eles estão ali, por que eles deveriam ou não estar ali, e ter uma conscientização do que realmente é o zoológico. Crianças urbanas, né, como as minhas filhas, por exemplo, acesso a animais, elas têm que ir ao zoológico para poderem ter contato, convivência. É muito importante elas terem uma ideia de como os animais são de fato. Então, quanto mais felizes, mais bem instalados, mais bem cuidados, os animais vão passar algo muito melhor para as crianças, enfim, né? Se a gente minimalizar essa aproximação, daqui a pouco a gente vai chegar ao ponto de que, para que a gente tem um cachorro em casa? Não, pera. Aí é bastante diferente. Qual é a diferença? É um ser ciente que é mantido sob uma condição que, na maioria das vezes, também pode não ser dita como ideal. Bom, você como veterinário deve saber o nome. Caninos lupus familiares. Ele evoluiu de lobo para um animal que escolheu ficar ao meu lado. Nenhum leão evoluiu para... agora evoluiu o suficiente, vou morar nesse zoológico. Lá, nenhum leão. Ele escolheu ficar ao seu lado, mas o seu lado, tipo, se você tiver um cão, ele não está ao seu lado agora que você passa 8, 10, 12 horas fora de casa e ele está em casa sozinho. É verdade. Então, isso muda muito o aspecto. É uma questão muito ética e filosófica que é bastante complicada. Você entende? Se ele é para ficar junto, cadê eu com o seu cachorro cuidando dele aqui? Então, essa questão... Ele tem o livre-arbítrio dele. De ficar entre o quarto e a cozinha e o quarto e a sala? Você acha que esse é o livre-arbítrio dele? Em vez dele ficar ao seu lado, ele quer estar ao seu lado. Então a solução seria soltar ele junto com o leão na cidade de São Paulo e ver o que vai dar. Não, mas essa concepção de que cuidar de um animal, manter um animal sob cuidados humanos em um zoológico,
é extremamente grave, porque a gente está mantendo o animal, sob cuidados. Por que os bichos se deslocam na natureza? Buscando alimento, Alimento, que mais? Fugindo de predador, abrigo, reprodução, tal. Quando você tem um ambiente, teoricamente, em que você oferece abrigo, reprodução, alimento, qual é o estresse? Para quem nasceu em cativeiro? A visitação. Se eles pudessem escolher, eles ficam mais à vontade, mais felizes, mais satisfeitos com ou sem visitação? Olha, eu tenho dúvidas, até mesmo dessa argumentação que a gente pode chegar, né, dessa discussão, porque nós vivenciamos isso recentemente, né, com a pandemia, de zoológicos fechados, animais não receber, na verdade o zoológico não receber a visitação, e a gente não observou, isso eu posso trazer como uma observação nossa própria do Zoológico de São Paulo, a gente não observou uma diferença, os animais ficaram melhores, né, numa forma mais de estresse, de estresse, seja o que for, do que no momento onde os animais estavam recebendo visitação, o zoológico estava aberto à visitação. Sinceramente, a gente não observa essa condição. Quando as pessoas colocam, olha, está interferindo a visitação nos bichos, me mostre cientificamente de que você consegue comprovar, em termos hormonais, aquele bicho está sob estresse, um conhecimento científico diz assim, esse bicho está estressado. Diferente daquilo que você vê o bicho, sim, isso é outra situação. Mordendo barro, isso é outra coisa. Isso agora, é evidente para até um leigo. Evidente. Mas você precisa estudar toda a trajetória desse animal. Se ele foi estressado, se ele sofreu maus tratos. E às vezes ele chega nessa situação. A primeira lembrança que eu tenho de zoológico foi de um zoológico de Goiânia, que eu fui quando eu tinha uns 5 anos de idade. Eu lembro de jaulas. Esse é o primeiro pensamento que eu tive. E eu cresci até o ano 2000, mais ou menos, pensando que era isso. Quando eu fui aqui de novo, já em São Paulo, aqui no Zoológico de São Paulo, já era outro zoológico. Era uma outra, sem jaulas. Era outro zoológico sem essas jaulas. Eu sou músico, sou cantor, eu fazia parte de um grupo de pagode. E nos anos 90, no início dos anos 90, a gente cantava muito em circos. E a gente via o que era um animal doente, com maus tratos, magro. Eu vi uma vez um leão. Eu não cheguei a pôr a mão, ele dormindo dentro de uma jaula muito pequena, um espaço minúsculo. Ele era usado para aquele tipo de atividade. Ele subia lá no picadeiro e o cara com chicote, arrancar o dente, né? Eles arrancam o dente do bicho. Então, o zoológico pode não ser essa situação ideal do animal. Eu concordo com isso. Nada como o nosso habitat. Eu gostaria de morar no mato, de poder ter espaço. E a pandemia foi péssima, né? Esse isolamento. Imagina viver uma vida condenada ao isolamento. Depende. À quarentena. Mas eles vivem em não quarentena. Tem muita diferença para uma vida de uma pessoa que não tem acesso às coisas também. Eu fiquei assim, eu juntei uma grana para ir com a minha família, no daqui de São Paulo. Porque eu não vejo maltrato. Eu não vejo esse maltrato. Eu não vejo Tirar esse sua maltrato. liberdade, né? Eu não vejo esse maltrato. Poxa, mas qual liberdade que você está falando? Qual liberdade? De você chamar um Uber, o cara ver sua foto, ver que você é um cara preto e não vem te buscar. Agora, quando a gente fala, por exemplo, das grandes reservas africanas, lindas, as reservas são cercadas. Quando você vê um militar, um paramilitar, dormindo 24 horas por dia do lado de um rinoceronte para que ele não tenha o corno cortado, você está privando ele de liberdade. Sim. Os dois, né? Os dois. E aí você entra num tema interessante. O rinoceronte branco foi extinto na natureza, tinham 3 em reserva. Aí eles reproduziram, conseguiram um número suficiente de exemplares para soltar novamente. Não teve a consciência social e tudo mais, caçaram de novo, extinguiu outra vez. Então, aí eu entendo, vamos preservar os micos ou o que for. Mas se não der educação, vai preservar para quê? Concordo. E aí, esse animal está sofrendo 2 vezes, porque se ele for solto, ele vai ser extinto, mas preso, ele vai viver uma vida angustiante, presa, porque não é a condição ideal para ele, para quem sabe, no futuro, sermos soltos. Então, aí a gente para o mundo que a gente quer descer e a gente não acredita em mais nada. Não, eu acredito em tudo. Concorda? Então, Concordo. assim, o que nós estamos fazendo aqui hoje? Discutindo política pública, discutindo preservação, discutindo o que todos nós, como leigos e profissionais, queremos para o nosso futuro. Então, passa no momento da gente preservar os nossos meio ambientes, preservar os nossos ecossistemas. Por isso que a gente corre, e assim, eu falo para você que isso é diário. O que tem de biólogo veterinário que pega avião e vai apagar incêndio no Pantanal e vai apagar é todos os dias. Sim. Eu acho que a chance é assim, a gente alinhar crescimento do nosso país com qualidade, com educação. E coexistir, né, com os animais. Coexistir com o meio ambiente. Tá.
O zoológico pode não ser a ferramenta ideal, mas é o que nós temos hoje para trabalhar a conservação. Esse processo que nós estamos fazendo agora, de fazer com que os zoológicos virem centros de conservação, é imputar aos zoológicos maior responsabilidade do que simplesmente ter o ambiente para o animal, para as pessoas virem. Do ponto de vista de preservação e reprodução, eu acredito que é um trabalho impecável, principalmente quando se trata de espécies em extinção, né? Acredito que sim, tanto na reabilitação de animais que foram tirados da própria natureza, né? Porque eles não vão conseguir se reabilitar novamente. Então, acredito que o zoológico, nesse quesito, ele é bem importante. Para preservação, sim, até porque eles têm espécies ali dentro e se algum momento acontecer alguma coisa com essas espécies, eles vão ter como reproduzir as espécies, né? A espécie não vai literalmente acabar. Chegou um Twitter aqui que eu vou ler para você. A luta contra o zoo, infelizmente, não ajuda os animais, já que ele é a consequência de todos os problemas e não a causa. Não vendem animais em zoo, não reproduzem para mercadoria, não colocam em exposição porque acham legal. É assim mesmo, então? Isso é um ponto bem interessante, né? Às vezes a instituição, né, os zoológicos, acabam passando por aquele ser malvado que está mantendo. Pelo contrário, essa situação ela é tentada trabalhar o máximo possível para evitar esse tipo de comparação ou esse tipo vamos dizer assim, de carimbo ou de rótulo. Quando eu era pequeno, eu amava ir no zoológico porque eu amava os animais. Hoje eu odeio o zoológico porque eu amo os animais. Eu penso igual esse tweet. O ódio é um sentimento muito difícil de lidar. Dimensões humanas é muito complicado. Então, o ódio e o amor estão juntos. Tem zoológicos bons e zoológicos ruins. Tem pessoas boas e profissionais ruins. Tem todos os tipos. O que interessa é não ter a dicotomia entre certo ou errado, Sim. a favor ou contra, porque a quem interessa que a gente continue fazendo esse tipo de coisa. A corda arrebenta no meio para os bichos. Por mais que talvez aparentemente pareça pontos opostos, a gente está querendo a mesma coisa, que é o bem-estar animal. Mesma coisa. E isso que você está me falando, de algum modo, me acalma, porque eu entendo que, puxa, não é tão ruim como muitas pessoas pensam, mas a gente ainda vai chegar no ideal. Temos que chegar no ideal. Essa é a nossa meta. Eu sou a favor, eu não sou contra, eu acredito que precisa melhorar esse formato até que chegue um dia que nós tenhamos reservas, como o Parque Nacional das Emas, que é uma reserva na minha cidade, né? É lindo, tem meio que um safari lá, uma onda muito legal, que a gente sobe num caminhão e vê os bichos, né? É esse lugar que eu posso ter o contato, eu vou ver uma sucuri, pode ser que eu também não veja, porque ela... Você não vai interferir na vida deles. Você não vai interferir. Isso, eu acredito que seja o formato, talvez o mais próximo do ideal. Tá, nesse mundo que nós vivemos hoje. A gente vai conseguir. Nesse mundo que a gente vive hoje. É isso. Valeu.